Meus irmãos, o texto encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, capítulo delicado de se mexer, complexo. Romanos capítulo 9, versos 6 ao 13. Romanos 9, do 6 ao 13. Diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, odiei Esaú. Meus irmãos, é um texto importante. Toda essa seção do capítulo 9 é importante porque nos fala a respeito da situação de Israel. E é relevante por várias razões. Primeiro, porque Jerusalém é reputada como cidade santa para muitos. Nós sabemos que não existe mais cidade santa, mística. Existe um povo eleito, um povo santo, um sacerdócio real, povo escolhido por Deus, e não uma cidade, não uma região e não um povo. Me recordo que há cerca de 25 anos atrás, quando fui convertido, alcançado pela graça, algumas pessoas, mais de uma linha pentecostal, diziam que no último tempo Deus ia olhar de uma forma diferente para o povo de Israel. Deus ia fazer algo com aquela nação, Deus ia salvar aquela nação. Esse texto joga por terra qualquer tipo de pensamento nessa direção. Israel é uma nação como outra qualquer, no sentido de povo, de gente. Claro que em relação às outras tem algumas vantagens que nós vamos ver logo mais, mas esse texto elucida bem a situação de Israel e a nossa. Esta epístola tem a sua importância, especialmente, irmãos, pelo marco na história da igreja. Dela veio a compreensão de Lutero sobre a chamada justificação pela fé. Isso mudou completamente a direção da igreja. A justificação pela fé sem as obras da lei. E a finalidade de Paulo, nesta segunda sessão, porque a primeira sessão foi do capítulo 1 até o 8º, iniciamos já na semana passada a segunda sessão, que vai do capítulo 9 até o 11, e do 12 até o fecho da epístola, a chamada terceira sessão. Nessa segunda sessão, Paulo procura explicar por que a nação de Israel, tendo recebido tantas promessas da parte de Deus e tendo sido alvo de tantos privilégios da parte do Senhor, quando Jesus Cristo finalmente veio ao mundo, simplesmente Israel ignorou. Nos dias de hoje, Israel teria cancelado Jesus. Jesus foi alvo da cultura do cancelamento em Israel. E não apenas isso, aquela nação entregou o Senhor para ser crucificado pelos romanos. Daí muitos poderiam pensar: as promessas de Deus dirigidas a Abraão e aos seus descendentes falharam? É isso que Paulo está explicando aqui. Deus disse que de Abraão faria uma grande nação, que as famílias de toda a terra seriam abençoadas por intermédio deles. E as promessas que foram feitas à dinastia davídica? Será que também falharam? Tudo sucumbiu com a rejeição dos judeus ao Messias? Paulo procura responder essas indagações. Sabemos, irmãos, pela Bíblia, que os eleitos estão espalhados pelo mundo. Mas como fica a situação de Israel? Paulo enumerou alguns privilégios dos israelitas. Deles é a glória, deles são as alianças, a promulgação da lei. Afinal de contas,
a lei veio por intermédio, foi dada àquele povo inicialmente, deles o culto, as promessas, os patriarcas, e finalmente, principalmente deles, vem o Cristo segundo a carne. E diante de tantas ações maravilhosas de Deus, Paulo explica por que os judeus rejeitaram ao Senhor. Rejeitaram por causa da soberania de Deus na eleição daqueles que haveriam de ser salvos. É uma das razões. No capítulo 9, Paulo trata sobre um tema que para muitos é difícil, e é difícil mesmo, a predestinação. A promessa se cumpre nos que creram, os genuínos filhos de Abraão, pai da fé. Os filhos de Abraão não são segundo a carne. Abraão é chamado pai da fé. Então a promessa se cumpre naqueles que creram. Portanto, as promessas de Deus não falharam. É isso que Paulo está explicando. Porque foram direcionadas não ao Israel segundo a carne, mas a um Israel espiritual. Outra razão da rejeição dos judeus ao Cristo, além da eleição de Deus, foi a própria incredulidade. Incredulidade deles e a crença na salvação pelas obras. Basta ler um pouco as páginas do Antigo Testamento. Como que eles duvidaram vendo tantas maravilhas? Meu pai, quando era vivo, dizia o seguinte: se Deus fizesse pelo menos um terço do que fez a Israel para mim, eu iria crer sem questionar nada. Absolutamente nada. Vendo maná cair do céu, água brotar da rocha, tantos sinais, tantos milagres. O exército do povo hebreu ou judeu já em minoria, que seria achatado por exércitos inimigos, e Deus manda o seu anjo e cega e faz com que os inimigos lutem entre si e se matem. É um verdadeiro milagre. Milagre após milagre, esse povo não creu. Pela própria incredulidade e crença. Porque quando não há a crença em Deus, essa crença vai ser direcionada a alguém ou alguma coisa. Eles direcionaram a crença na salvação pelas obras. E por sua rejeição ao Redentor, os seus privilégios foram retirados. Então Deus não tem nenhum mistério com o Israel segundo a carne. Eles são incrédulos. Eles estão condenados ao inferno, assim como os demais que não creram. A salvação não se dá por nacionalidade, a salvação se dá em Cristo Jesus apenas. E Paulo, irmãos, aqui nós percebemos, estava profundamente entristecido e consternado em relação à situação eterna dos seus compatrícios. A rejeição deles ao Cristo. Se fosse possível, Paulo iria ao inferno pela salvação dos judeus. Mas isso não era possível. Ele iria ao inferno para que os seus irmãos fossem salvos. Então ele estava entristecido com aquela situação. Eu quero destacar aqui, irmãos, primeiro que a palavra de Deus não falhou. Verso 6, Paulo deixa claro que não. Paulo faz distinção entre a descendência física e a espiritual de Abraão. A descendência espiritual são todos os que creram. Dentro do Israel físico, havia um Israel espiritual, o chamado remanescente fiel. Sempre foi assim. Nos dias de Noé, nós vemos que tinha um remanescente fiel. Nos dias de Elias, quando Elias pensou que todo mundo estava subjugado aos deuses, Deus disse: olha, Elias, volta, porque tem muita gente lá, tem milhares de pessoas que não se curvaram diante de outros deuses. O meu remanescente fiel está lá. Sempre temos a presença do remanescente fiel. São os que creram como Abraão creu e serviram como Abraão serviu. E qual foi uma das marcas mais negativas dos israelitas no Antigo Testamento? Como eu já disse, incredulidade. Incredulidade é virar as costas para Deus. Eles viraram as costas para o Eterno o tempo todo, se revoltaram contra Moisés e chegaram ao absurdo de querer retornar a uma condição de escravidão. Eles chegaram a esse absurdo. Como é que pode a pessoa ser livre? O desejo deles, e o que chama a atenção, é que Deus ouviu o clamor deles no Egito. Ou seja, eles não tinham uma boa vida no Egito. Eles eram escravos, sujeitos a trabalhos extenuantes. E clamaram, e Deus ouviu o clamor, mandou o libertador, Moisés. Moisés tira aquele povo
Não passa poucos meses, eles já queriam voltar para ser escravos. Absurdo o que aconteceu ali. Um povo rebelde, incrédulo, teimoso, idólatra. E a palavra de Deus não falhou, porque seu compromisso de salvação sempre foi com os seus eleitos. Então a palavra de Deus não falhou. E aqui eu quero brevemente falar sobre os argumentos de Paulo para essa palavra de Deus não ter falhado. Para provar sua tese, Paulo evoca o episódio da descendência de Abraão, o pai da fé. Indiscutivelmente foi chamado por Deus e peregrinou na terra da promessa, sem saber que era a terra da promessa. O tempo passou e Abraão não teve filhos com Sara. Nós sabemos daquele plano que ele teve com Sara para dar um jeitinho. E com a escrava de Sara, e só para deixar claro para os irmãos, era costume da época, quando não fosse possível ter filhos, meio que tomar a escrava e ter filhos com ela e ter um filho de uma pessoa que não era necessariamente a que você amava. Nós não vemos o caso de Moisés, que fora abandonado ainda bebê às margens do rio, ou no próprio rio, e fora resgatado pela filha de Faraó, e a Bíblia faz questão de dizer que ele foi criado como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Então havia esse costume da adoção mesmo, de filhos ali, essa coisa meio misturada, tá? Então eles resolveram colocar em prática um plano humano. Nós sabemos da história, nasceu Ismael, primogênito de Abraão, o qual na mente de Abraão seria alvo das promessas de Deus, mas nós sabemos pela Bíblia que Abraão estava absolutamente enganado. E algum tempo depois, Sara concebe, dá à luz a um filho, Isaque. Deus manda Abraão dispensar. Deus manda. Vou pegar o outro microfone. Agora vai melhorar. Então Deus manda Abraão dispensar Agar e Ismael no deserto. Abraão, irmãos, nós sabemos, gostava de Ismael. Ismael era o seu primogênito. Teve que dispensar aquela criança. Mas apesar de Ismael ser o seu primogênito e ele gostar de Ismael, o alvo da promessa era Isaque. O milagre era Isaque. E Sara não poderia ter filho. Então o milagre é Isaque. O filho da promessa é Isaque. Então aqui fica evidente duas linhagens da humanidade. Da carne, vamos colocar dessa maneira, e os que creram. Os da carne, Ismael, os que creram, Isaque. E com Isaque, Paulo fala que também ocorreu algo semelhante. Ele orou por mais de 20 anos para que Rebeca, sua esposa, viesse a conceber. Ele não sucumbiu no mesmo plano de seu pai, Abraão. Após 20 anos, ela deu à luz a 2 bebês, Esaú e Isaque. E muitos poderiam dizer que a escolha de Ismael e Isaque era óbvia, porque Ismael era filho de uma escrava egípcia. Então era assim, claro. Quem é que Abraão amava? Sara. Ela concebeu. Agar era uma escrava egípcia, então vamos, aqui fica tranquilo. Para muitos poderia parecer óbvio. Então Paulo vai para o exemplo dos gêmeos. Filhos da mesma mãe, com os mesmos privilégios, a mulher que o patriarca amava, e Deus escolhe um dentre os dois ainda no ventre. Veja, Esaú nem tinha nascido. E choca esse verso 13, o Senhor fala aqui, amei a Jacó, porém odiei Esaú no ventre. 2 nações, a carne e os que creram. Então, meus irmãos, também chama a atenção que esses 2 meninos no ventre começam a brigar. Eles começam a ter problemas já no ventre. Essas 2 nações começam a brigar. De certa forma, evocando e demonstrando, evidenciando esse conflito que iria existir da descendência santa, dos eleitos e dos não eleitos. Há esse embate. Então Deus apresentou o motivo da briga dos 2.
É claro que um fora eleito e outro não. E quando Deus escolheu um deles para ser herdeiro das promessas, quando a escolha foi feita, eles ainda não tinham cometido nem bem e nem mal. O que Paulo deixa claro ao longo do texto. A escolha de Deus não foi baseada nem na previsão do que eles fariam ou seriam mais adiante. Não foi feita dessa forma. Deus escolheu o segundo a nascer. Deus chama de acordo com a sua soberania para que o seu povo seja de acordo com o seu propósito. Deus não chamou nem o primogênito, Deus escolheu o segundo a nascer. E de Jacó vem o nome da nação, Israel. Depois Deus muda o nome dele para Israel, para os irmãos verem a importância desse eleito de Deus. Ele se tornou um dos heróis da fé, está lá na galeria da fé de Hebreus. Esaú fora rejeitado pelo Senhor. Esaú representa aqueles que o Senhor deixou entregues aos seus próprios pecados, contra quem o Eterno está irado para sempre. Muitos crentes, em face das frustrações que passam, questionam o amor de Deus por eles. Muitos crentes. E sabe no que está fundamentado o amor de Deus por nós? Não é pela quantidade de bênçãos que temos. Não é pela quantidade de dádivas que o Senhor nos concede. O amor de Deus por nós está fundamentado no fato dele nos ter escolhido antes da fundação do mundo. Quem trabalha com evangelização em massa sabe do que eu estou falando. Você prega para 10 pessoas. Uma pessoa vai te dar atenção. Uma pessoa vai parar, te ouvir com mais atenção e considerar aquilo que você está falando. Você nem sabe se ela vai passar pela conversão. Muitos rejeitam, querem nem saber. Na igreja, quantas pessoas não já congregaram conosco e hoje vivem como se Deus fosse algo banal, como se nunca tiveram experiência com o Deus vivo de salvação. Então, meus irmãos, aqui nas considerações finais, o que nós queremos destacar é que a palavra de Deus não falhou. De fato, existe um Israel, dentro de Israel existe um povo eleito, as promessas de salvação propaladas ao povo da aliança não falharam. Elas continuam valendo e vão valer após a consumação dos tempos. Nós vamos ver um povo redimido. Pelo fato da palavra de Deus não ter falhado, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que Paulo já falou no capítulo 8. As promessas de Deus não falharam, então nada vai nos separar desse amor. Esse texto nos aponta também para a importância da evangelização e oração em favor da salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, de desconhecidos, do próximo, que ainda não conhecem ao Senhor. Nós somos portadores de uma mensagem que tem de ser comunicada. Tanto que no capítulo 10, o apóstolo Paulo faz aquele velho questionamento, né? Se não for ninguém para pregar, como que eles vão crer? É preciso que alguém fale, é preciso que alguém diga. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo vai fazer esse apelo mais à frente, elucidando a importância para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, de falarem a respeito dessa salvação. E por fim, irmãos, como saber se eu sou salvo? A resposta a essa indagação jamais será encontrada dentro de nós. A resposta a essa indagação somente será encontrada na cruz de Cristo. Nós sabemos que não somos tão bons, nós sabemos que não merecemos, então nós precisamos olhar para essa cruz para sermos salvos. É aí que está a nossa esperança. É aí que sabemos que somos da aliança. Estamos nesse contexto de salvação, de predestinação, de eleição, vinda do nosso Senhor. Então que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações. De fato, não existe nenhum mistério com Israel. Aquela terra não é santa, definitivamente não. Vale para o turismo, para saber onde Jesus foi, os locais e tudo. Eu vejo que tem a sua importância nesse sentido turístico, mas não é o centro místico do mundo, definitivamente não. O centro místico do mundo
são os corações daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. É a igreja de Cristo. É na igreja de Cristo que ele se manifesta, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma e prepara para a glória. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Nós vamos orar, encerrando a nossa transmissão. Deus, nós te agradecemos por esses momentos reunidos em teu nome, diante da tua palavra, que é viva, eficaz, esclarecedora, que o teu Espírito Santo possa, de fato, aplicá-la a cada coração, às nossas necessidades, e mesmo, ó Deus, em meio a um contexto de tamanha crise de saúde pública internacional, crise econômica, crise política, ó Deus, que nós possamos olhar para o teu amor e sermos envolvidos pelo Senhor, sabedores que no Senhor a nossa esperança é certa. Então, ó Pai, que tu possas trazer consolo aos nossos corações com essas palavras. Em nome de Jesus nós oramos.